Shalom, amados! Sejam bem-vindos para a nossa última aula do trimestre da Escola Dominical. Esse trimestre nós falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo e agora nós vamos encerrar com a lição de número 13, cujo tema é Voltado os olhos para a bendita esperança. Então nós vamos falar de um assunto muito importante para os dias atuais, que nós, como a Igreja de Cristo, devemos estar atento para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo, e como que nós vamos ver o que está acontecendo. Algumas pessoas vão partir para a linha da murmuração, da reclamação, mas nós, como é que nós vamos ver essa situação que o mundo está presente? Então, lição de número 13, voltado os olhos para a bendita esperança. O nosso texto áureo está em Tito, capítulo 2 e o verso 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vai nos dizer que a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 6 ao 11, que diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Amados, se tem um cerne da nossa fé e do nosso, eu vou chamar de diálogo, se há um cerne, se há um centro, se há um ponto culminante de tudo aquilo que nós cremos, esse ponto culminante ele está em que nós acreditamos que um dia Deus vai mudar a história da humanidade. E como é que ele vai fazer isso? Então, aqui nós temos um primeiro ponto de divergência, principalmente entre diversas linhas teológicas, porque, por exemplo, se você conversa com o judeu acredita no reino messiânico. Então ele acredita que um dia o Mashiach vai se revelar, o Mashiach vai aparecer e vai não só trazer a nação de Israel para uma posição de liderança no mundo, de liderança do mundo todo, como esse Mashiach, esse Messias, ele vai mudar a história da humanidade. Então ele vai colocar paz no mundo, ele vai até efeitos climáticos, ele vai ter poder de mexer com isso. Então, lugares de sequidão, há um texto em Isaías que diz assim que ele vai aplanar os montes e encher os vales. Na verdade, o que significa? Que não vai ter lugar ruim, não vai ter um lugar que não seja bom. Nós, como cristãos, também cremos na mesma coisa, né? Com um dialeto diferente. Por quê? A igreja diz: não, Jesus vai voltar, vai instaurar o reino milenar. É a mesma coisa.
crê na mesma coisa, espera a mesma coisa. A grande diferença é que nós, como cristãos e conhecedores, né, da história de Cristo sem nenhum tipo de preconceito, nós vamos acreditar que ele é que vai fazer isso. E o judeu não entende que seja ele, mas entende que vai ser um Messias. E aí eu não vou entrar muito no detalhe de nós discutirmos isso, falar sobre profecias e tudo mais, porque senão o nosso tempo não seria suficiente. Mas esse é o cerne do nosso pensamento. Esse é o cerne. A gente tem uma esperança de que servir a Deus vai trazer para nós, em determinado ponto, uma, entre aspas, vantagem em relação a quem não crê. Então, nós cremos que ao morrermos, se morrermos antes da chegada dessa era, nós vamos ter um lugar, e aí a Bíblia fala lá em Apocalipse a respeito de um lugar embaixo do trono de Deus, aonde estão as almas dos justos. Nós vamos acreditar que nós não seremos jogados no esquecimento como as pessoas que não creem em Deus vão ser jogadas. Essa forma de nós falarmos sermos jogados no esquecimento tem muitos pontos, não vou entrar em detalhes porque, como eu já falei, o tempo é escasso, mas nós vamos confiando nisso. Esse é o ponto principal. Nós temos uma confiança grande de que, se morrermos antes da instauração desse aspecto que nós estamos falando, nós vamos ter uma situação diferente. E se nós vivenciarmos o que será instaurado pelo Messias, nós também iremos fazer parte das pessoas que creem nesse Deus. Então, essa é a grande esperança. A esperança, e tudo isso baseado na Bíblia, baseado nos profetas, baseado no Antigo Testamento, baseado no Novo Testamento, seja onde você quiser discutir esse assunto, nós vamos vivenciar, e nós cremos que vamos vivenciar essa circunstância. Então, como diz lá em Isaías, né, que os homens vão viver nesse período desse reino do Messias, os homens vão viver a idade das árvores, né? E quem morrer com 100 anos vai morrer novo. A Bíblia vai dizer que o leão e o cordeiro vão pastar junto. A terra vai voltar para uma era edênica, que se chama, né? Como era no Éden. Vai voltar a vivenciar isso. Então, essa é a grande esperança que nós que servimos a Deus, que confiamos, que cremos, que estamos ali procurando agradar a Deus, nós temos. E nos dias atuais, o que nós mais precisamos fazer? Nós precisamos entender e nós precisamos conseguir compreender que a história da humanidade, ela é como um jogo de xadrez. E às vezes você vê jogador de xadrez, principalmente jogador de xadrez profissional, não os de fim de semana, mas um jogador de xadrez profissional leva tempo para ele mexer uma pedra, ele tem que pensar porque um movimento dele vai desencadear um monte de possibilidades. E a história da humanidade, ela também é assim. E Deus vai mexendo as suas peças e vai fazendo o que Ele quer muito sutilmente, que às vezes nós nem percebemos e nem entendemos que é a mão de Deus. Então, nós precisamos, primeiro passo, ter um conhecimento profundo de em que situação o mundo tem que estar para que as profecias vá se cumprindo. Então, a Bíblia fala assim, olha, quando vocês ouvirem falar de peste, quando vocês ouvirem falar de rumores de guerra, quando vocês ouvirem falar dessas coisas, vocês vão ficando... Mas aí a gente olha para trás e fala, poxa, o mundo já passou por 2 guerras mundiais. E as pessoas, com certeza, né, eu não vivenciei a época da guerra, mas
com certeza, quem tinha esse tipo de conhecimento, quando chegou esse período, imaginou, não, acho que agora vai acabar uma guerra mundial, termina uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, passa-se alguns anos, quem lutou na Primeira Guerra Mundial e viu o fim da Primeira Guerra Mundial, lutou na Segunda. Grandes líderes, grandes homens da história lutaram na Primeira e lutaram na Segunda. Então você vê duas guerras. E de lá para cá, o mundo hoje nem tanto, porque com a quebra do comunismo, né, com a quebra da linha comunista, isso ficou mais, digamos, mais frio, mas nós vivenciamos do fim da Guerra Fria até cerca dos anos 90 a iminência de uma terceira guerra mundial. E nós sempre estávamos, olha, quando se falava em guerra, olha, vai ter uma guerra, não sei o que, sempre vai trazer esse mito. Só que Deus vai mexendo nas suas pedras, Deus vai fazendo a sua história particular acontecer e muitas vezes nós não temos nem discernimento. Hoje nós estamos aí vivenciando uma pandemia por uma peste aí, que para muita gente já entrou na normalidade. Não tem nada a ver com fatores escatológicos, não tem nada a ver com uma preparação. Por quê? Porque Deus não tem pressa, irmãos. E como Ele não tem pressa, deixa acontecer. E às vezes acontece, olha, alguns anos atrás, o mundo ficou todo assustado. Por quê? Tsunami. Nós nunca tínhamos ouvido falar em tsunami. E de repente vem um tsunami e matou não sei quantas mil pessoas. E aí a gente fica assustado. Puxa, o cumprimento da palavra. Mas hoje a gente já nem se preocupa mais com o tsunami. A gente nem esquenta mais a cabeça. Nem parece que isso, de certa forma, é uma parte do cumprimento da profecia. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte. É muito difícil você lidar com profecia. Profecia bíblica. É muito difícil. Por quê? Muitas vezes essa profecia, ela vem cheia de figuras e você não entende. Mas quando ela acontece, você para pensar, raciocinar friamente, você começa a conseguir distinguir. Então nós estamos ouvindo falar de guerra, nós estamos ouvindo falar de fome, nós estamos ouvindo falar de peste, nós estamos ouvindo falar de tudo. E o que é pior, que eu acho que na maneira de eu conseguir ver a Bíblia, esse é para mim o fator primordial para nós entendermos a proximidade desse advento. Que é o quê? Nós hoje estamos numa sociedade fria, nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão buscando os seus próprios interesses, aonde as pessoas estão cada dia mais afastadas umas da outra, aonde a injustiça tem se proliferado, e às vezes eu paro para pensar, e eu penso, a injustiça ela tem se proliferado como forma de justiça. Então, as pessoas estão impondo a injustiça como forma de justiça. Como assim, Josué? Por exemplo, a gente vê movimentos a favor de aborto. Eles estão dizendo, é uma injustiça você matar uma criança, um feto que não tem culpa de nada e que, seja lá por qual for o motivo, entrou na história. Mas se coloca que, vamos matar um inocente em nome de uma justiça que se pratique para as mulheres. Não, a mulher tem que ter o direito de fazer o que ela quiser. Então, nós estamos, olha só, a ONU, ela faz de tudo para ter um fim. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, da pena de morte. Olha, não pode ter pena de morte, os países da ONU não podem ter pena de morte e tal, não sei o quê. Só que, se coloca isso como uma forma de justiça, mas é uma forma de injustiça terrível. Porque a pena de morte, quando você estuda ela na Bíblia, ela é justamente para proteger o mais fraco. Para que alguém que exerce um juízo sobre a minha vida não tenha o direito de tirar a minha vida, porque ele não é meu juiz. E quando a gente fala
não pode ter pena de morte, nós estamos colocando o mais fraco para que ele seja abatido. E não tem problema. Às vezes eu falo para as pessoas assim, eu falo, se você tem um rim para doar, e tá lá, tem dois pacientes que podem receber o seu rim. Um é o Fernandinho Beiramar e o outro é um grande médico, um grande cardiologista. Não vou citar nome nenhum aqui. É um grande cardiologista. O seu rim vai salvar um dos dois tem que morrer. Se você tivesse que escolher para quem que você daria o seu rim? Com certeza, se você não for hipócrita, você respondeu que você daria pro médico. Porque todos nós gostaríamos de dar pro médico o nosso rim. Se tem que salvar a vida de um dos dois, nós queremos salvar a vida do médico. E Deus também. Por quê? Porque Deus nunca, a Bíblia diz, né, é 1 Coríntios 13, que o amor não folga com a injustiça. Então Deus nunca vai falar assim, olha, eu prefiro um traficante de drogas do que um médico cardiologista. Não, Deus é favorável ao médico cardiologista, porque o cardiologista faz o bem, o cardiologista, ele salva vidas, ele é, sim, mais importante do que o traficante para Deus. Deus não faz acepção, ele não faz acepção, mas as minhas atitudes fazem com que ele goste ou não goste de mim, que ele me aceite ou não me aceite. Então, se nós formos pensar, então eu vou salvar o médico. E quando eu aceito que alguém mate um médico e ele não tenha nenhum tipo de punição ou uma punição pífia, como acontece no Brasil, eu estou exercendo injustiça em nome de justiça. E isso é um anúncio, isso é um prenúncio desse momento que nós estamos falando. Então, nós precisamos primeiro, irmãos, não deixar de crer que esse momento vai chegar. Jesus vai chegar. Jesus vai pôr ordem nesse mundo. Vai chegar a hora que ele vai reinar, que ele vai dominar, que ele vai estar acima de todos os homens. E nós precisamos entender isso. Então, a bendita esperança, ela se refere a essa volta de Cristo. Mas aí se começa, mesmo entre os protestantes, mesmo entre os cristãos, começa a discutir pré-tribulacioneiro. Tudo bobagem isso, não tem que discutir isso não. O nosso foco não é tribulacionismo não. O nosso negócio é, nós cremos que ele vai chegar. E nós cremos que quando ele chegar, ele vai se revelar e vai dominar todas as coisas. Mas não sei o que. Jesus falou que quando você vê um monte de coisa ruim, é o princípio das dores. Então, fica tranquilo, fica calmo. Esse não é o ponto principal, como ele virá. O que vai acontecer quando ele... O que é importante é nós crermos e entendermos que ele vai vir e ele vai dar um novo rumo para a história de todo o mundo. Então, nós precisamos, em primeiro ponto, estar crendo nisso. E ver as coisas acontecendo, não é que a gente, vamos ficar feliz. Por exemplo, vamos ficar feliz, cara, porque o Covid está aí. Não vamos ficar feliz. É doloroso, é triste. Pessoas próximas de nós morrem. Pessoas que nós oramos, torcemos, fazemos um monte de coisa para tentar ver se a pessoa resiste e não resiste. É triste, é dolorido isso. Quando você olha e fala, puxa, mais de 300 mil pessoas já morreram. É dolorido, é triste. Mas por outro lado, precisa acontecer. Porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Mas isso é como se Deus estivesse falando para o mundo assim, muda o foco de vocês. Muda o foco. Muda o foco. Muda o foco. Se preocupem mais, se preparem, estejam prontos. E o mundo, muitas vezes, a gente vê aqui no Brasil, aí fica aí discutindo, aí é que não sei o que, é genocida, é não sei o que, é não sei o que. Irmãos, tem que acontecer. Tem que estar. Mas o que pode fazer? Nada. Nada.
Não pode ser feito nada. O que pode ser feito estão fazendo vacina, estão buscando remédio, estão não sei o quê. É isso que pode fazer. Agora vai morrer. Eu sempre peço, Deus, vai logo, encerra isso, porque a gente precisa voltar pro normal. Mas e no normal? Como é que nós estávamos no normal? Tudo isso que acaba acontecendo aí, leva você para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Lá em Apocalipse diz que quando Deus começar a jogar pragas sobre a terra, os homens vão murmurar contra Deus por causa das pragas. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas que falam assim, se Deus tivesse no controle das coisas, não teria tanta fome. Teria. Por quê? Porque esse conceito de fome, esse conceito do mal estar arraigado no meio das sociedades, isso aí é um prenúncio da chegada desse momento. Jesus vai dizer para os seus discípulos o seguinte, será que quando o Filho do Homem voltar vai ter fé na terra? Será que vai ter alguém que vai crer? Será que vai ter alguém que vai estar esperando? Ele dá uma parábola, ele diz, olha, é como um servo vigilante. O senhor saiu e deixou a sua moradia lá, a sua casa, a sua fazenda, na mão de 2 servos. Um servo falou, o chefe saiu, eu vou cuidar. O outro falou, não precisa. Quando o senhor voltou, e aí? Se ele voltar hoje, como é que nós estamos? E aí, amados, essa é a nossa maior esperança. E nós temos que ter expectativa de que isso vai acontecer. Nós temos que ter a expectativa de que está perto. Mas está perto. Está perto. E talvez você diga assim para mim, mas para os apóstolos lá que viram Jesus também estava perto para eles. Estava, porque a Bíblia diz que para Deus um ano é como 1000 dias e 1000 dias é como um ano. Ou melhor, um ano é como... Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas é verdade. O tempo eu não posso avacalhar o tempo querendo colocar Deus dentro do meu tempo. Deus não está em nenhum momento preso ao meu tempo. Preso ao que eu entendo de tempo. O que eu entendo de tempo é só para mim. Só vale para as nossas questões físicas. Quando você morrer, o tempo já não vai ter nenhuma validade para você. A gente precisa de tempo para determinar quanto vai trabalhar, quanto vai dormir, quando vai comer. É para isso que a gente precisa determinar o tempo. Mas vai chegar uma hora que esse tempo não vale mais nada para nós. Vai chegar uma hora que o tempo... Então, para Deus, o tempo dele não é o nosso tempo. Ele não vê o tempo como nós vemos o tempo. Ele não dorme, como diz o Salmo. Ele não dorme e nem tosqueneja. Então, ele não precisa entender de tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então, nós precisamos ver, as coisas estão acontecendo. Como é que eu lido com essa questão de estarmos vendo as coisas acontecer? A gente não sabe o dia e nem a hora, mas vai acontecer. Então, enquanto nós estamos vivendo no nosso tempo, nós precisamos do quê? De sermos vigilantes, estarmos sempre atentos, estarmos prontos para conseguirmos não ficar desapercebidos. E não, com o nosso desaperceber, nós não ficarmos sendo relativistas em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Tem uma coisa que é muito difícil de explicar até, mas as pessoas começam a relativizar Deus, começam a relativizar as coisas em relação a Deus. Então, olha, Deus é só um pensamento, uma forma de pensar, o universo, não sei o quê. Se eu não tenho uma conotação de um Deus pessoal, qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com esse Deus?
é muito importante e interessante nós entendermos essa relação pessoal. Deus não é um ser apessoal. Não, Deus é um ser pessoal que quer ter com nós todo tipo de relacionamento que a gente... Quando nós conseguimos entender isso, nós passamos a ter um relacionamento com Deus onde Deus vai, de certa forma, interferindo na nossa vida. Então você está triste e aí, de repente, em um hino, de repente você vai ler a Bíblia, de repente você ouve uma palavra, de repente alguém fala alguma coisa para você e aquilo ali se torna uma resposta para alegrar a sua alma. É Deus indo em socorro. Muitas vezes, vou nem abrir espaço aqui para nós discutirmos sobre isso, muitas vezes a pessoa, coisas que você fez no secreto, no oculto, Deus vem te trazer uma resposta a respeito daquilo. Por quê? Porque Deus é pessoal com você. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Então, nós precisamos estar atentos nessa vigilância. Por quê? Porque senão nós vamos desmorecendo. Se eu não fico olhando, olha, está acontecendo, olha, a Bíblia está se cumprindo, hein? A Bíblia está se cumprindo. Aí quando eu pego a história da humanidade, ela é um testemunho vivo de que a Bíblia está se cumprindo. Estão se acontecendo coisas que demoraram 500 anos. A tecnologia, num período de 100 anos, deu um salto que hoje é uma coisa terrível, tremenda. Então, como é que nós olhamos para a Bíblia? Por isso que nós temos que conhecer bem a Bíblia. Como é que nós olhamos para a Bíblia e como que nós vemos a história do mundo se cumprindo através dos anos? Então, a gente precisa ficar esperto, atentos, sermos vigilantes em relação ao que está para acontecer como uma forma definitiva. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre viver com fidelidade. E aqui o nosso comentarista ele vai colocar a fidelidade como uma qualidade de ser cheio de fé. A fé, irmãos, Hebreus 11 vai dizer que a fé ela é o firme fundamento. A palavra fé na Bíblia ela é traduzida como confiança. Em que ponto que nós confiamos de que Deus é fiel? Às vezes a gente vê no carro, vê na camiseta, vê não sei o que, Deus é fiel. Isso virou um jargão, virou uma frasezinha sem expectativa nenhuma. Mas, irmãos, não é só isso. Não é só nós, não, Deus é fiel porque Ele é fiel. Não, Ele é fiel porque Ele cumpre com as suas palavras. Ele cumpre com as suas promessas. Ele cumpre com aquilo que Ele diz. Então, eu preciso ficar atento para que eu consiga entender que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Então, quando nós vivemos com essa fidelidade, quando nós vivemos confiando que Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu, nós estamos prontos, nós estamos dando um passo a mais para que venha logo. Porque às vezes você pode perguntar, Josué, o que falta mais? O que se podia acelerar? A oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, Ele pede para a gente clamar todo dia. Vem logo, vem o teu reino. A gente quer o reino de Deus? Ou a gente está preocupado em ganhar dinheiro para trocar de carro? Todo dia você anseia que o reino de Deus venha logo? Ou você está mais preocupado com outras coisas? Então, amados, nós precisamos ficar atentos. O mundo, ele vai simplesmente mostrando aquilo que a Bíblia já falou. Hoje a gente vê, né, Jesus falou, tem 2 pontos principais que eu quero terminar falando sobre o aparecimento do movimento pentecostal, que foi uma renovação dentro da renovação. Nós tivemos uma renovação com a reforma protestante, que não foi lá bem uma reforma, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas foi um avanço. E depois nós tivemos o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, os grandes ensinadores entendem que é o cumprimento de Joel capítulo 2 e o verso 28 em diante, quando ele diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a terra.
E um outro ponto que nos mostra que esses dias estão prontos para chegar é a fundação do Estado de Israel. Jesus falou, olhai para a figueira, e a figueira é uma figura de Israel. Olhai para a figueira e para todos os ramos, para todas as árvores. Quando ela produziu seus frutos, e em 1948 foi reconhecido como Estado, e desde lá tem a sua bandeira sendo hasteada nas Nações Unidas, o Estado de Israel verdadeiramente foi estabelecido. Isso são sinais. Daqui a pouco alguém vai falar, escuta o que eu estou dizendo, daqui a pouco alguém vai falar, olha, os judeus entraram num acordo para poder construir o terceiro templo. E aí as pessoas vão ficar olhando, e vai se cumprir. Amados, tomara que vocês tenham sido fortalecidos no conhecimento através dessa lição desse trimestre, uma lição muito rica. É uma lição que era para a gente dessas aulas domingo à noite, porque é muito necessária que seja expostas para todas as pessoas o que foi ensinado através dessas lições. Que Deus abençoe vocês, um bom domingo e até a próxima.